Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pod Natureza, o videocast mais selvagem do Brasil. Aqui conectamos você de casa à maior riqueza do Brasil, a biodiversidade e a natureza. Muito prazer, eu sou Yuri Nóbrega, doutor em Ecologia de Ecossistemas, ambientalistas e presidente do Instituto Marcos Daniel. Hoje, no primeiro Pod Natureza, falaremos sobre as espécies raras e ameaçadas de extinção no Espírito Santo e o conflito com as cidades, com o interesse de que possamos cada vez mais, enquanto sociedade, desenvolver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais sustentável e uma cidade cada vez mais equilibrada, para conciliar a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Para esse primeiro episódio, não poderíamos começar de uma maneira melhor. Hoje teremos aqui a presença do professor doutor Marcelo Renan de Deus Santos, doutor em Ecologia de Ecossistemas, um dos maiores ambientalistas da história do Espírito Santo, médico veterinário por formação e um verdadeiro amante e apaixonado da natureza. Além do Dr. Marcelo Renan, teremos aqui hoje um dos outros grandes ambientalistas da história do Espírito Santo, Leonardo Merson, fundador e diretor do Instituto Últimos Refúgios, fotógrafo, designer gráfico e também mestre em biodiversidade e conservação da biodiversidade. Léo, Marcelo, que alegria ter vocês aqui hoje. Queria que vocês falassem primeiro um pouquinho sobre a conexão de vocês com a natureza, sobre como começou a história de vocês com a natureza e como isso reflete na atuação de vocês, que, de fato, vocês fazem assim, muita diferença para a sociedade. Queria agradecer, Yuri, o convite para estar aqui no Pod Natureza, no primeiro videocast, né? E eu estou impressionado, porque eu sempre te chamei de DJ, né? A gente é muito amigo, mas é um DJ de Yuri, em espanhol, né? Mas agora você está quase um DJ mesmo, cara. Parabéns, seu desempenho está muito bom. Mas não me surpreende, saiba disso. Olha, muito bacana poder vir aqui e ter um espaço para a gente falar da biodiversidade capixaba. Não só da biodiversidade capixaba, mas da biodiversidade brasileira, né? A biodiversidade é uma palavra que está aí rodando pela cabeça das pessoas, né? Muita gente não sabe o que é. Talvez valesse a pena até a gente explicar um pouquinho, né? Para que as pessoas consigam entender. Mas, assim, eu não vejo um tema mais pertinente para se tratar no primeiro episódio de um Pod Natureza. Então, vamos bater papo, vai ser muito bacana. Léo, da onde vem essa sua conexão toda com a natureza, essa paixão inteira, não só sobre a natureza, mas como você conseguiu unir essas duas maiores paixões que você tem, né? Natureza e comunicação. Primeiramente, né, eu queria falar que eu compartilho das palavras do Marcelo, de ficar muito feliz de ter sido convidado pelo primeiro Pod Natureza, e eu fico muito feliz, né, que o Yuri, uma pessoa tão querida, seja esse hoster, né, esse apresentador. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A minha conexão com a natureza começou desde muito novo. Eu sempre fui apaixonado pela natureza. Pra você ter ideia, eu quase fui reprovado na escolinha porque eu pulava a janela da sala de aula para procurar bichinhos no jardim. Então, eu sempre fui apaixonado. Então, quando chegou a hora de eu escolher a minha profissão, o que eu ia fazer, eu tive que escolher entre uma coisa que ia dar dinheiro ou uma coisa que eu era apaixonado, que talvez eu teria a chance de ganhar dinheiro. E eu escolhi, né, o que eu sou apaixonado, que é a natureza. Poxa, que bacana. Gente, pra gente... Deixa eu só fazer um comentário aqui, Yuri, já que o Léo tá falando de quando ele era criancinha. Eu acho que cada pessoa nasce com uma sementinha, entendeu? E as outras pessoas acham que a sua sementinha é meio esquisita quando elas olham de fora, né? Então, só para contextualizar que a minha sementinha é parecida com a do Léo, o meu primeiro bicho de estimação foi um caranguejo, um goiamum, entendeu? Que eu andava com ele amarrado num barbante, assim, quando eu tinha, 4 anos de idade. Então, essa conexão, eu acho que, para muita gente, é uma coisa adquirida, ao longo da vida, pelas experiências. Mas, para algumas pessoas, eu acho que a gente já nasce com essa sementinha e as experiências da vida vão só fazendo a semente brotar e crescer, e aí a gente se torna aquilo que a gente tinha que ser mesmo. Eu acho que é a curiosidade pelo mundo, né? Amar, descobrir, conhecer, proteger. Acho que é essa sementinha. Eu costumo falar que
as pessoas nascem ambientalistas, né? Alguns até trabalham com natureza, mas o ambientalista mesmo parece que realmente ele já nasce com esse dom, com esse amor, com esse propósito de vida, né? E uma coisa que eu ia perguntar para você, Léo, é que muito a gente conversa, né, de como antigamente a gente era chamado de ecochato, de como a gente falava antes sobre hoje essa temática que é super atual, que é a biodiversidade, crise climática e tudo mais, que está super em alta, né? Mas a gente já vem passando esse recado há mais de 20 anos, né? E hoje em dia a sociedade tem visto a importância dessa conversa, né? E hoje a gente vai tratar até um pouco desse assunto, que são as espécies raras e ameaçadas de extinção, que elas não seriam nem raras nem ameaçadas se a gente tivesse um ambiente equilibrado, correto? Eu não sei muito se eu concordo se as pessoas nascem como ambientalistas, porque quando eu era criança, realmente, às vezes, pela cultura da nossa sociedade, às vezes a gente comete algumas coisas que a gente hoje eu considero erradas, como manter algum bicho silvestre em cativeiro, ou usar estilingue na época, né? Mas eu acho que existem pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aflorada, que é essa curiosidade que eu e o Marcelo falamos, e essa sensibilidade, essa curiosidade, ela faz você querer entender um pouco melhor, você tentando entender um pouco melhor, você acaba desenvolvendo uma coisa chamada empatia. Que você começa a se colocar no lugar daquele animal que você é tão interessado sobre ele, ou daquela natureza, e a sua empatia ela vai se desenvolvendo. Tem muita gente na nossa sociedade que ainda não conseguiu, né, não teve essa oportunidade de desenvolver esse sentimento. E aí que vem esse termo, o ecochato, né? Porque algumas pessoas elas ficam tão sensibilizadas em uma época que não tem tanta gente assim e que você acaba sendo muito diferente, né? As pessoas acabam achando estranho, incomodando algumas pessoas até. Marcelo, ia pedir para você, como doutor em ecologia, como super cientista, como é que a gente pode definir esse tema? O que é a biodiversidade? Esse tema, esse nome tão falado que está na boca de todo mundo e às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Biodiversidade é muito fácil de explicar. Difícil de explicar é o tanto de elogio que você faz pra gente. Eu fico até agradecido, mas, pessoal, dá uma diminuída aí, porque senão a gente vai ficar se sentindo aqui os maiorais da parada, né? Mas, enfim, gente, biodiversidade é algo muito simples. Biodiversidade são todos os tipos de organismos vivos que existem em um determinado lugar, né? Se a gente falar da biodiversidade global, nós estamos falando de todos os organismos vivos do mundo. Se você fosse fazer uma lista, onde você coloca o nome de cada um, essa lista teria muitos milhões de nomes. E a maioria deles a gente nem conhece ainda. Né? Isso é uma coisa que as pessoas talvez não saibam, né? A maioria dos organismos vivos ainda não foi descoberta. Então, a gente ainda está assim, a gente está destruindo o planeta que a gente nem descobriu ainda direito. Mas enfim, não vamos falar de coisas muito pessimistas aqui hoje não, para a gente manter um bom astral aqui no programa. Não, e falando... E só para concluir, quando a gente fala da biodiversidade capixaba, a nossa lista de organismos vivos é uma das mais ricas do planeta. Por isso que se diz que o Espírito Santo é um ponto quente de biodiversidade, um hotspot de biodiversidade. Significa que nós capixabas vivemos em um dos territórios mais ricos em organismos vivos do mundo. Sejam eles plantas, animais, micro-organismos, enfim. Incluindo aí toda a fofofauna, né? As plantas bonitinhas, aquelas plantas que machucam a gente também, os micro-organismos benéficos e maléficos. A biodiversidade inclui todo mundo, né? Afinal de contas, tudo tem que estar conectado e funcionando para que isso esteja em equilíbrio. E por isso que é muito fácil explicar o que é biodiversidade. A palavra é complicada, mas o significado é simples. E uma coisa que eu acho que acontece muito, que o capixaba, ele tá acostumado com essa biodiversidade, né? Porque se ele sai para caminhar num calçadão de Camburi, por exemplo, a biodiversidade está à mostra, né? A gente vê dezenas de espécies ali
naquele curto território, né? E é impressionante, né? Você vai dar uma volta na Baía de Vitória, ali na Baía das Tartarugas, você vê baleia, tartaruga marinha, na praia você vê jacaré, goiamum, os bichos do mangue, o lagarto, dezenas de aves. O Léo já como um bom morador de Camburi, é acostumado, né, Léo? Ver essa biodiversidade toda. Como fotógrafo de natureza, eu já tive oportunidade, por causa da minha profissão, de viajar para quase todo o mundo. E eu raramente encontrei algum lugar com uma biodiversidade mais rica do que o nosso Espírito Santo. E Vitória, em especial, está ali num epicentro mesmo da biodiversidade. Você pode ver que de Vitória para cima são praias grandes e arenosas. De Vitória para baixo tem mais praias pequenas e pedregosas. Tem a cadeia Vitória Trindade, que bate exatamente aqui em Vitória. E mais... pode ser que tenha algum lugar que tenha as florestas mais biodiversas do que a gente, e pode ser que tenha algum lugar que tenha o oceano mais biodiverso do que a gente, mas a gente conecta juntos os dois, juntando a biodiversidade marinha e a biodiversidade terrestre do Espírito Santo. Se não for o lugar com maior biodiversidade do mundo, é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, e eu acho que inclusive por isso que a gente é tão apaixonado pela natureza, porque a gente sabe disso. Eu particularmente já viajei, já vi que eu não encontrei a biodiversidade em nenhum lugar, e eu já tive a oportunidade de morar em outros lugares do mundo. E eu quis morar Vitória, no Espírito Santo, por isso, por aqui ser um grande hotspot de biodiversidade. Pegando carona no sucesso de Fernanda Torres, então tem se falado muito sobre síndrome de vira-lata, né? Que o brasileiro não gosta das coisas que são do Brasil, que valoriza mais as coisas de fora do que as coisas daqui. Eu tenho recebido alguns observadores de aves de diversos países, né? Americanos, ingleses, canadenses, de outros países da Europa. E assim, os caras já saem do aeroporto com a câmera na mão, fotografando tudo que eles têm oportunidade de fotografar. Porque para eles, quando eles chegam aqui, eles ficam tão encantados, e para eles tudo é tão novidade, e eles ficam assim impressionados: nossa, como tem vida nesse lugar, né? Então, ainda me aproveitando aqui do nome do filme, a nossa biodiversidade ainda está aqui, né? E a gente tem um dever urgente de proteger essa biodiversidade. Eu costumo falar que a natureza é a nossa maior riqueza, né? E muitas vezes a gente esquece que nós somos natureza. Você aí de casa é natureza. Nós somos mamíferos, nós somos biodiversidade também. Vocês viram o professor Marcelo quase que desenhando o que era biodiversidade. É tudo que é vivo, né? Nós somos biodiversidade também, né? E da natureza que vem nossa economia, da natureza vem nossa estabilidade sanitária, nossa saúde. A gente passou por um período como o Covid, e a gente viu a importância de um ambiente equilibrado para que não tenham, né, surtos e pandemias como a Covid, né? Da natureza vem nossa cultura. Então a natureza de fato é o nosso maior patrimônio. E falando do nosso maior patrimônio, queria trazer um tema para vocês aqui hoje para a gente discutir, que é o seguinte: fazendo uma trajetória na história das espécies ameaçadas de extinção, né? O Espírito Santo publicou uma primeira lista em 2005, né? E nela continham 950 espécies entre plantas e animais ameaçados de extinção. 15 anos depois, né, em 2020, foi publicado um novo decreto que falava sobre as espécies ameaçadas de extinção, né? E de lá para cá, a gente mais do que dobrou essas espécies, né? O que muito é preocupante, né? E aí eu queria perguntar para você, professor Marcelo, né, qual é a importância, né? Porque muitas vezes a pessoa está lá no sofá de casa e pensa assim: poxa, se a onça pintada sumir, não vai mudar nada na minha vida. Ou se as baleias deixarem de existir, não vai mudar nada na minha vida. Não moro no mar, eu moro na cidade, né? Ou se as tartarugas marinhas sumirem, ou se sair apunhalada, ou se os jacarés, ou se os gambás. Então eu queria saber de você, professor Marcelo, por que a gente tem que proteger tanto a natureza? Olha, eu acho que você já respondeu essa pergunta várias vezes aqui, né? Como você mesmo disse, nós somos dependentes da natureza. A natureza é como um organismo vivo, um único organismo vivo. Imagina, um ser humano que tem tecidos, tem órgãos, esses órgãos têm células, essas células, esse corpo interage com o ambiente, de onde vem o alimento, onde vem sol, de onde vem água, ar. E para que esse organismo funcione,
todos os órgãos, todos os tecidos e todas as células precisam estar funcionando. Às vezes o organismo fica até doente, mas ele tem a capacidade de se regenerar e se manter em equilíbrio e continuar funcionando. Você imagina uma pessoa e você vai lá e tira um órgão dela. Tira um rim, afinal de contas ela tem 2, né? Por que ela precisa de 2? Né? Pode ficar só com um, pode. Então, tira um rim. Só vai ficar com um. Se perder aquele, babou. Ah, tira um pulmão. Ah, tinha 2, pode ficar com um. Mas tem órgãos que só tem um. Tira o coração. Aí acaba. Então, na natureza é a mesma coisa. À medida que a gente vai perdendo a riqueza da natureza, vai perdendo organismos diferentes, e essa perda ela acontece por um termo que a gente chama de extinção, ou seja, a espécie deixa de existir, esse corpo vai perdendo funcionalidades. Então, mesmo que a pessoa lá do sofá não veja conexão nenhuma entre ela e uma onça pintada, elas estão conectadas. Porque a onça pintada é responsável pelo equilíbrio da floresta, a floresta é responsável pela existência de organismos que vão cuidar das lavouras, que vão polinizar as lavouras. Sem esses organismos, as lavouras não vão produzir a comida que ele vai comer, que ele vai pedir no iFood sentadinho lá na poltrona dele. Em que a gente vai juntar os diferentes setores da sociedade. O setor produtivo, o governo, a sociedade civil organizada. Porque muitas vezes a gente olha a dimensão do problema, né? A gente tem a biodiversidade que é muito importante, a gente tem a natureza que sem ela a gente não sobrevive no planeta, e a gente olha isso e a gente fala assim, cara, como é que a gente vai lidar com isso tudo? Eu realmente acredito, eu sou muito otimista e confiante que a gente vai conseguir mobilizar a sociedade nesses 3 setores para um benefício comum da sociedade, uma grande aliança para o que a gente chama de coexistência, né? Precisamos produzir, precisamos gerar economia? Sim, precisamos, mas de uma maneira sustentável que seja harmoniosa com as espécies e com os ecossistemas e com a vida no planeta, né? E nesse sentido, né, vocês são 2 grandes representantes, né? O que a sociedade pode fazer, né? Então eu queria saber do professor Marcelo, né, falasse um pouquinho da Reserva Caetés, que foi fruto de uma organização social como o Instituto Marcos Daniel, assim como o Instituto Últimos Refúgios, que gostaria de fazer um parêntese muito importante para os capixabas para falar que, assim, o capixaba, de fato, ele dá um show de sustentabilidade, né? A gente tem grandes programas de conservação capixabas que são referências no mundo, né? A gente pode citar aqui, né, o Projeto Marsupiais, a gente pode citar aqui Baía das Tartarugas, a gente pode citar Programa de Conservação da Saíra Apunhalada, Programa Caimã, a gente pode citar Projeto Tamar, Projeto Muriqui, Projeto Meros do Brasil, Projeto Herpeto Capixaba, a gente poderia passar Jubarte, Amigos da Jubarte, Projeto Quelônia Midas, Projeto Simbora pro Parque, a gente tem Projeto Borboletas, a gente tem... Nossa, uma série, assim, seria até uma injustiça, né, listar todos. Vai ficar complicado, tem IPRAM, né, Goiamum, então, assim, Projeto Goiamum, Instituto Goiamum, Instituto IBA, Instituto Reluz. Então, assim, gente, de fato, Instituto Orca. Então, assim, de fato, a gente poderia ficar aqui uma tarde fazendo uma lista. Inclusive, meu compromisso com você que está aí de casa é que a gente depois faça vários videocasts de cada um desses institutos para a gente mostrar. Mas, de fato, assim, o capixaba tem a solução. A gente tem a fórmula da gente mudar essa sociedade. A gente está dando um show de sustentabilidade, né? Muitos desses programas de conservação que a gente está falando são modelos de sustentabilidade muito importantes que devem, não só podem, como devem ser replicados no mundo todo para trazer, né, soluções de biodiversidade. Como é o caso da Reserva Caetés. Queria que o professor Marcelo falasse um pouco sobre isso. Eu vou falar, mas antes eu tenho que falar uma coisa que é muito importante. Você está citando aí uma lista de projetos e organizações que atuam hoje. Só que eu digo assim, sem mínima margem de erro, sem nenhuma margem de erro. Nós estamos, como se diz por aí, né? Nós começamos sobre o ombro de gigantes. Exato. O Espírito Santo é a terra de Augusto Ruski. O Espírito Santo é a terra do Aguirre. O Espírito Santo é a terra do Paulo César Vinha, do Tião Sá, da Detinha Som, então, da Elisete Bering. A gente veio de uma história, de uma tradição, né, de ambientalistas comprometidos e, sabe,
pessoas que deram a vida mesmo, deram o sangue literalmente para que a causa ambiental se tornasse relevante no contexto capixaba, fosse reconhecida tanto pela sociedade quanto pelo governo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente deve honrar muito essas pessoas, porque nós não seríamos ninguém sem o legado que essas pessoas que viveram aqui no passado, alguns ainda estão vivos, são nossos heróis aí da resistência, que nos deixaram nos compartilharam essa missão e nos deixaram essa missão para continuarmos. Mas falando da Reserva Caetés, a Reserva Caetés foi um negócio tão surreal assim, porque tem coisa que a gente sonha, né? Tem coisa que é tão grandiosa que a gente nem se dá o direito de sonhar. E a Reserva Caetés foi algo que realmente eu não tinha sonhado, né? A possibilidade da gente ter uma unidade de conservação, uma reserva privada para proteger a saíra apunhalada, proteger uma espécie ameaçada de extinção. A gente começou o programa de conservação da saíra apunhalada em 2020, que é um passarinho capixaba, endêmico do Espírito Santo, ou seja, só existe no Espírito Santo, que, me desculpe os beija-flores, deveria ser a ave símbolo do estado, porque é a única ave que só existe no Espírito Santo, criticamente ameaçada de extinção, com uma população menor que 20 indivíduos. 20 passarinhos, 20 indivíduos, não estou falando 20 grupos, não, 20 passarinhos. E esse bicho, desconhecido da maior parte da população, em 2020 começamos um programa para tentar entender o contexto e propor ações de conservação. Professor Marcelo, só um parênteses. Pessoal, para vocês entenderem, a saíra apunhalada é um dos bichos mais raros e ameaçados do planeta Terra. Do planeta, não tem dúvida. Muito mais raro e ameaçado que, por exemplo, com o urso panda, muito mais raro e ameaçado do que as onças pintadas, muito mais raros e ameaçados do que a maioria dos bichos que pode vir na cabeça de vocês. Não vamos ficar fazendo concorrentes não, entendeu? Não está comparando importância. Não estamos comparando importância, mas é porque são bichos conhecidos, né? Exato, e que as pessoas têm uma dimensão, né? Porque a gente, até mesmo porque a gente cresce, né? Pensando assim, poxa, o urso panda tá acabando, a gente precisa cuidar dele. É, isso aí. Né? Mas, poxa, tem tantos bichos da nossa fauna que estão no nosso quintal que estão sumindo. Eles são utilizados como bandeiras para conservação e a saíra apunhalada é uma grande bandeira já aqui para o Espírito Santo para conservação. Enfim, quando nós propusemos a uma organização parceira, a Rainforest Trust, a ideia de adquirir uma propriedade, que era mata basicamente, para criar uma reserva, eu confesso que eu mandei a proposta assim, o não já temos, né? Então, vamos mandar, vai que. Tipo, loteria, assim, vai que eles, né? E quando a resposta veio, uma resposta positiva, eu fiquei assim, caraca, mano, e agora? O que a gente faz, né? A gente vai ter uma reserva, a gente vai poder comprar uma área para proteger. Enfim, estamos hoje com a Reserva Caetés, hoje ela tem o dobro do tamanho inicial, ela começou com 284 hectares, usando a medida jornalística, unidade de medida jornalística, ela tem hoje 700 campos de futebol. E contando, né? E contando, A gente espera poder aumentar a reserva, porque assim a gente está contribuindo para a consolidação do corredor Pedra Azul Forno Grande, né? Porque a gente está bem no meio ali, entre o corredor, entre o Parque Estadual da Pedra Azul, o Parque Estadual do Forno Grande, a gente é vizinho da Reserva Águia Branca, tem a Reserva Caetés e falta pouca coisa para a gente juntar esses pedaços todos, criando um grande corredor, né? Quem sabe a gente essa é uma meta alcançável, eu acho que a gente está buscando isso, né? E eu acho que a gente vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde, né? O Marcelo, a gente brinca internamente no Instituto que o Marcelo ele é um verdadeiro latifundiário da conservação da natureza. A ideia é que cada vez mais, de fato, né, Marcelo, a gente trabalhe para adquirir áreas para transformar em reserva e proteger essa biodiversidade toda. Não sou eu o latifundiário. A Reserva Caetés é de uma associação, é da sociedade, entendeu? É de uma organização que apesar de privada, é totalmente focada em trabalhar pelo bem comum. Então, a gente criou uma unidade de conservação para proteger uma espécie criticamente ameaçada. No balaio da saíra apunhalada, a gente está colocando diversas outras espécies, como o sagui da serra, que ali tem uma das
últimas populações do sagui da serra que não hibridizou com outros saguis, né? Isso é ruim em termos ecológicos. O bagre, né? A gente tem o bagre de Caetés. Você imagina, no século XXI, as pessoas descobrirem a existência de um peixe novo no Espírito Santo. Um lugar totalmente, entre aspas, conhecido. É como eu falei, a biodiversidade ela está para ser descoberta ainda. A gente não tem noção do que tem por aí. Então, o bagre de Caetés, que ele só ocorre aqui no Espírito Santo, mais especificamente na bacia do Rio Picada Comprida, do córrego Picada Comprida, que faz parte da bacia do Rio Itapemirim. É um peixe capixaba que só existe ali. Eu costumo falar, Marcelo, que a natureza é como se fosse uma biblioteca de livros. Imagina você entra numa biblioteca de livros sem saber ler. Você não vai ter interesse por ela, né? Então a gente está começando a aprender a ler aquela biblioteca e a gente está tentando preservar aqueles livros que é a natureza até a gente conseguir lê-los, né? Para a sociedade ter interesse sobre ela. E puxando, aproveitando a onda, surfando na sua fala, poxa, é muito importante a gente aproveitar esse momento também para enaltecer a importância da ciência, né? A gente tem grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Espírito Santo. A gente pode citar a UFES, que é uma universidade, assim, referência em desenvolvimento científico, de conhecimento da biodiversidade da Mata grandes Atlântica. pesquisadores. Grandes pesquisadores. A gente pode citar aqui, a gente vai ser injusto se a gente começar a citar, mas eu acho que vale citar o professor Áureo Banhos, que é assim, um grande ambientalista, guerreiro, resiliente, né? A gente tem... Esse é brabo mesmo. A gente tem o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é capixaba, né? Isso aí. Muito se em fala... Santa Teresa. Em Santa Teresa. Muito se fala do INPA, né? Engraçado isso, porque os capixabas conhecem muito mais o INPA, né? Com o Instituto de Pesquisa da Amazônia, do que o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que fica em Santa Teresa, né? Que falando, como o Marcelo falou, né? A gente está sobre... nos ombros, né? Já nasce nos ombros de grandes ambientalistas, que é um fruto do legado, né, de Augusto Husk, né? Então, inclusive, pessoal, visitem o Instituto Nacional da Mata Atlântica, visitem o Museu Melo Leitão e conheçam a história de Augusto Husk. É uma grande honra nós termos o Instituto Nacional da Mata Atlântica aqui, dirigido pelo amigo Sérgio Lucena, né? O Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele representa a biodiversidade da Mata Atlântica. E nós temos ele aqui no Espírito Santo e como capixabas, todos têm que saber disso e valorizar. Vai dando uma bajulada no Sérgio Lucena aqui, porque ele merece, né? Outro dia a gente fez uma reunião lá na Reserva Águia Branca, e aí, de repente, a gente percebeu que a maioria das pessoas que estavam na sala tinha sido aluno dele, inclusive eu. Então, assim, é muito legal a gente ter pessoas que constroem legados e que, no caso do Sérgio, por exemplo, que é um professor da UFES, hoje ele é diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, e ele educou uma geração, várias gerações de biólogos e de outros profissionais que hoje trabalham dentro da biologia, né, voltados para a conservação de espécies aqui no Espírito Santo e fora daqui também. Inclusive, assim, aproveitando também esse gancho, a ciência é muito importante, mas a gente também tem que valorizar o saber tradicional, né? Que muitas vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, né, as comunidades tradicionais já têm esse saber tradicional, passado de geração em geração, uma atuação forte e marcante na conservação, e a ciência esses dias descobre, né, ou formaliza um saber que já existe há muito tempo, né? E aí, Léo, eu ia perguntar para você, como é que você enxerga, né, qual a importância, né, queria que você explicasse para as pessoas qual a importância de uma comunidade tradicional, né, como quilombolas, como indígenas, como pescadores, né, para proteger a biodiversidade, né? Essas pessoas que literalmente vivem, né, e vivem em meio à biodiversidade. Eu, com a quantidade de campos que eu já fiz, eu já tive a oportunidade de estar com muitas pessoas de comunidades tradicionais e é impressionante as habilidades delas de saberem da terra, né? Da biodiversidade dos animais, da floresta, das plantas. E esse conhecimento, infelizmente, ele vem sido perdido, porque hoje em dia os jovens eles não estão tão interessados mais em conhecer a terra com a tecnologia e tal. Eu nem culpo, não é um julgamento,
né? Mas isso tem acontecido. E aquela pessoa daquela terra, óbvio que ele recebe aquelas informações tradicionais passadas do bisavô, do tataravô, né? E isso vai se passando de geração para geração, o conhecimento dessa biodiversidade. Eu já cheguei a caminhar na mata com um senhor que ele conhecia muito a terra, o Toninho Mateiro, né, que ele era um ex-caçador, que depois ele começou a ajudar ambientalistas, e com o conhecimento dele, ajudar pesquisadores, e com o conhecimento dele, ele ajudou muitos pesquisadores. E ele sabia o cheiro ele andava no meio do mato, ele sentia o cheiro e sabia que o bicho estava ali. Ele andava sem cantil de água, por exemplo, ele tomava água das coisas que tinha na floresta. Então, eu achava impressionante aquilo, e se a sociedade acabasse, por exemplo, se fosse todo mundo viver no meio do mato, para ele não ia fazer diferença nenhuma, ele ia conseguir sobreviver lá. Pessoal, esse foi o primeiro Pod Natureza. Queria muito agradecer a presença de vocês dois. Queria falar mais uma vez que, assim, não existia possibilidade do Pod Natureza não ser o primeiro com vocês dois, e vocês vão voltar mais vezes. O problema é que agora, é isso que eu ia falar, o problema é que não dá mais para não vir. Exatamente. Léo já está devendo aqui uma visita para a gente falar sobre fotografia de natureza, cultura e natureza, sobre os programas de conservação do Instituto Últimos Refúgios. Não só Léo, mas toda a galera do Últimos Refúgios, Marcelo também. Vamos trazer a galera do Instituto, porque, assim, para nós foi, assim, uma honra ter vocês. Absolutamente não poderia ter o primeiro sem ser com vocês dois. Muito obrigado, gente. E faltaram suas frases religiosas, hein? Frases religiosas do tio Yuyu. Yuri, agradeço muito o convite, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Você, com esse seu carisma, esse Pod Natureza tem o potencial de atingir e de sensibilizar muitas pessoas. Não, vamos junto, vamos caminhar junto. Pessoal, esse foi o primeiro Pod Natureza. O Pod Natureza é fruto de uma parceria entre o Grupo Rede Vitória de Comunicação e o Instituto Marcos Daniel, e aquilo que a gente sempre fala, pela natureza, o melhor da nossa humanidade. Tchau, pessoal!